Oi, tudo bom? Mais um momento de um papinho bem fora da curva com vocês, respondendo as perguntas da caixinha que eu abri ontem no Instagram. Tiveram muitas perguntas e nós selecionamos aqui algumas para poder responder para vocês. Eu acho muito boas essas perguntas na caixinha do Instagram, porque a gente pensa que já entende tudo, né, de amamentação, por todo o conteúdo disseminado na internet e tudo mais, mas a verdade é que eu discordo de boa parte dos conteúdos disseminados, e é por isso, exatamente por isso, que eu estou aqui. Então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta, também estou ao vivo no Instagram, vejo vocês. Bom, Ana Flávia Souza perguntou: dor ao amamentar é sempre pega incorreta? Fui em muitas consultoras, ninguém conseguiu me ajudar. Bom, a dor para amamentar, ela pode vir de vários fatores. O principal é, sim, a pega incorreta. Mas a gente precisa se lembrar que quando a gente tem um bebê com a pega incorreta, ele mama mamilo. Então, ele traumatiza aquele mamilo, ele pode levar a vários subsequentes entupimentos de ductos. Se isso acontece, uma mamada de um bebê num ducto entupido dói pra caramba. Então, a mamada errada dói. A mamada errada subsequente pode continuar mais ainda essa dor por diversos engurgitamentos. Então, a mama engurgitada, na hora que se ordena, na hora que mama, o bebê também dói. Então, a base do problema é: tem bebê mamando errado, sim, tem pega incorreta, sim, e a perpetuação desta dor pode ser justamente porque lá atrás o básico não foi feito. Eu entendo que você foi em muitas consultoras, eu sou médica, eu já tive dor para amamentar e eu também fui em muitas consultoras. E o resultado é que eu descobri que a maioria delas não sabem do que estão fazendo. Essa é uma realidade que eu falo sorrindo para não chorar. Porque eu quero que vocês entendam que olhar a pega de um bebê não é só um visual. Tem muitos parâmetros, diretos e indiretos, para você dizer que o bebê tem ou não tem a pega correta. E deixo mais um adendo. Um bebê que tem a pega muito ruim pode provocar dor na mãe, tá? Não é toda mãe que sente dor, mas pode provocar dor na mãe. Mas quando ele melhora a pega de muito ruim só para ruim, a dor pode sumir. E isso quer dizer que a pega tá ótima, tá perfeita? Não. Isso pode significar que melhorou um pouco, mas ainda não é o ideal. Então, maratona meu Insta, maratona meu YouTube, maratona meu TikTok, e veja se você consegue corrigir essa pega. Com certeza tem algo muito errado acontecendo, tá? Bom, vamos ver então a nossa próxima pergunta. Gessiane Ferreira, underline oficial, está perguntando: devido à fórmula, meu bebê de 3 meses abandonou o peito. É possível reverter? Olha, Gessiane, essa pergunta é uma pergunta que eu gosto de responder durante as consultorias. De modo geral, é possível sim. Mas eu preciso ver como que está a situação da sucção desse bebê. É possível fazer um bebê dessa idade voltar a mamar? É. É fácil? Não. Mas é possível. Quer dizer que todos os bebês vão voltar a mamar? Não. Mas a gente só vai saber se a gente tentar. Então é essa a mensagem que eu deixo para você. Eu respondi essa bem rápida, né? Porque essa realmente a resposta é essa, direta. Bom, a Heloísa Nayara Machado está perguntando: estalos pode ter a ver com fluxo alto? Não uso nenhum bico artificial, mas o bebê chupa dedo e tem 3 meses. Bom, ótima pergunta. Essa pergunta tem muita coisa para a gente conversar. Bom, os estalos, na grande maioria das vezes, é a pega incorreta. Gente, mas é tão básico isso, né? Eu repeti que é a pega incorreta. E eu sei que vocês não colocam isso na primeira fileira de possibilidades, porque vocês já passaram por vários profissionais de qualidade duvidosa que disseram que a pega estava correta, mas não tá. Se tem estalo, há o que ser ajustado, tá bom? Por que vocês estão pensando em fluxo? Porque existe aí uma epidemia de diagnósticos de alto fluxo, baixo fluxo, que essas profissionais estão dando, baseada em vozes da cabeça delas, tá? A questão é, quem faz o fluxo é o bebê, é a pega, é a forma como aquela boca, bocanha, areola para além da areola, pegando peito em grande quantidade. Então, um bebê
que está fechando a pega, porque a mãe tem alto fluxo? É possível? Nos casos de hiperlactação, é sim possível. Isso quer dizer que é normal que esse bebê faça isso e a gente precisa deixar que ele faça isso? Não. A gente precisa, ao contrário, ensiná-lo a lidar com esse suposto alto fluxo desse caso específico. Mas a grandíssima maioria das mulheres, elas têm fluxo normal. O bebê apenas não está vedando corretamente aquele peito com aquela língua. Então, a gente precisa posicionar ele melhor e fazê-lo aprender e aceitar que, com a boa posição, aquele fluxo vai aumentar e ele vai ter que coordenar a sucção. Então, ele vai ter que ordenhar, engolir e respirar. Nessa ordem, ordenhar, engolir e respirar. Quando o fluxo vem alto, ele vai precisar fazer isso de forma mais coordenada e mais rápida. E como é que ele vai aprender? Quando a gente expor ele a isso, quando a gente ensinar ele o correto e ajudá-lo a lidar com essa sincronia. Enquanto a gente não ajuda ele a lidar com isso e ele continua fazendo estalos nessa pega e a gente continua achando que é uma forma dele organizar o fluxo, a gente continua com uma pega ali bem meia boca que pode sim impactar no ganho de peso desse bebê, principalmente após os 3 meses, que é quando aquele fluxo, entre aspas, a produção da mulher regula para baixo, né? Regula para o tanto que o bebê mama. Então, a gente tem que lembrar que nem sempre o barulho que existe é gole, nem sempre o barulho que existe é ar. Mas se existe barulho, existe o que a gente precisa ainda manusear naquela mamada para chegar ao máximo de zero barulho possível, tá bom? Vamos ver, então, a próxima pergunta. Daniele Bresciani está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela está falando o seguinte: bebê 4 meses com dentes. Como parar as mordidas? Acho que vocês que me acompanham no Instagram, no YouTube e agora no TikTok já devem estar percebendo que a minha fala é uma fala muito clara. Os bebês precisam ser ensinados. As mães precisam ser ensinadas para que elas ensinem os bebês. Então, essa história de chegar numa consultoria e aí essa consultoria vai lá, resolve, pabum, vai embora, acabou, isso não existe. Existe, na verdade, um ensinamento e esse ensinamento tem que ser dado a continuidade dele, tá? Então, se os bebês são ensinados a mamar, eles também podem ser ensinados a não morder. E as mensagens para os bebês precisam ser muito claras. Os bebês, eles não têm abstratismo. Para eles, ou é ou não é. Se o bebê morde a mãe e a mãe faz gritos, para ele, aquilo não é dor, aquilo não é sofrimento. Para ele, aquilo é uma brincadeira. Então, ele vai morder várias vezes e ela vai assustar várias vezes. Às vezes, as mães não só se assustam, como gritam com o bebê por um reflexo de dor mesmo, gritam raivosamente. E essa é uma das causas raras de desmame precoce. Os bebês fazem a greve de peito e alguns até não voltam mais a mamar. Então, o que é a melhor orientação é um aprendizado. Então, se a gente tem um bebê que está mordendo um peito, é preciso deixar claro para ele que essa mamada será interrompida temporariamente e que você vai dar um determinado tempo para voltar o peito. Mas esta mamada que você tirou calmamente do seu peito, mesmo com ele mordendo, você precisa verbalizar de forma muito simples. Isso machuca, isso dói, assim não se pode mamar, que o TT não é para morder, o TT é para tirar leite. E aí você espera um minuto, depois você volta a colocá-lo no peito. Cada vez que ele te desafia a morder um pouco mais, você retira, explica novamente com muita calma e estende um pouco mais esse horário, esse intervalo de dar mamada. Eles vão entender que aquilo que eles mais gostam, que é mamar, está sendo privado naquele instante por algo que eles estão fazendo. Então, a conexão deles é muito objetiva. Então, eles provavelmente não vão voltar a fazer, ou vão fazer quando se esquecerem desse ensinamento. E aí vocês se lembram de lembrá-los lá na frente de que peito é para mamar, não é para morder, tá bom? Vamos lá, uma pergunta.
Luana.rangel, ponto R. Sinto que meu bebê só dá goladas quando vem o reflexo de ejeção. O restante da mamada é com muita luta. Aí ele acaba cansando e dorme ou larga. E o reflexo vem uma vez. É normal? Então, vou falar para vocês de uma forma bem fisiológica, que não é uma forma reta, direta, única e verdade absoluta, mas é como a gente pode pensar. Bom, os reflexos de ejeção, eles são reflexos que cada mulher tem o seu. As mulheres que têm muita intervenção da adrenalina durante a amamentação, mulheres que estão angustiadas, né, num processo de muito sofrimento para amamentar, de muito medo do seu filho estar com fome, de uma insegurança na amamentação, elas podem ter menos reflexo de ejeção, tá? Mas isso não quer dizer que o bebê vai engolir menos, porque cada vez que esse bebê ordenha, ele obriga esse cérebro a passar por cima dessa adrenalina e liberar a ocitocina para ter mais reflexos de ejeção. No caso de um bebê que fica só esperando o reflexo de ejeção, acontece muito em dois casos. Primeiro, quando o bebê está lá acostumado com aquela mama cheia do primeiro, segundo mês, e aí ele precisa fazer muito pouco para vir muito leite, e aí quando chega nesse tempo, ele começa a ficar ali descansadinho, esperando só a ejeção. Esses são os bebês que precisavam ter sido ensinados a mamar desde o primeiro dia de vida. Mas nunca é tarde. Dá para ensinar eles a mamar com uma pega perfeita, do qual qualquer movimento de ordenha de língua fará uma liberação dessa ejeção com mais facilidade. Então, olha de novo a base do problema. A pega, a gente tem que ensinar esse bebê a mamar. Mamilo não ajuda em reflexo de ejeção, mas a areola, para além da areola peito, sim. O outro fator é quando as mães usam apetrechos para ajudar na amamentação, que, na verdade, não ajudam em nada, como, por exemplo, o uso de sonda de translactação. Então, o nosso peito, ele libera a ocitocina em ondas, então não é a todo instante que essa ocitocina é liberada, isso não quer dizer que é só com ela liberada que sai leite, tá? Então, quando essa ocitocina vem, ela é em ondas, então esse leite vem em muita quantidade em alguns momentos, e algumas ondas que não está na crista, né, da onda, não vem em tanta quantidade, mas vem. Quando a gente coloca uma sonda de translactação, mesmo que a gente faça uma dobrinha na sonda, para que essa sonda não fique nesse fluxo contínuo, há uma percepção do bebê de que há um fluxo contínuo, como se fosse uma cachoeira descendo o tempo inteiro. E essa cachoeira, gente, é irreal. Não é assim que sai leite do nosso peito, como se fosse uma torneira aberta. Isso faz os bebês se acostumarem com esse fluxo contínuo e faz eles esperarem o tempo inteiro esse fluxo de ejeção contínuo. Então, por isso, os bebês que usam sonda de translactação se confundem bastante na hora de mamar. Então, há muitos pacientes meus de consultoria que eu percebo, inclusive, que a mãe põe no peito, o bebê abre a boca, ela deixa o bebê atolado e ele fica de boca aberta, esperando a colocação da sonda. Isso é reversível? É. Tudo isso é reversível. É um processo de aprendizado, de ensino. A gente precisa ter muita paciência com os bebês, principalmente com os bebês que não foram ensinados a mamar desde o primeiro dia de vida e com os bebês que foram atrapalhados pelos profissionais, com o uso de sonda, uso de fórmula, uso de fluxos diferentes como mamadeira. Então, tudo isso a gente precisa, é como se fosse ali um HDzinho que foi muito mal preenchido, a gente precisa resetar esse HD. Como? A gente precisa trazer para ele uma rotina, né, e um ensinamento diário persistentemente, sempre espelhado e repetido, para que ele aprenda. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa patologização dos nossos seios e dos nossos bebês e essa epidemia de problemas de fluxos que as pessoas estão vendendo o curso a rodo, com essa mentirada de que sabem de fluxo, de que entendem disso. Por que a gente precisa ter muito cuidado com isso? Porque, hora ou outra, eu vejo mulheres comprando spray de ocitocina nasal para dizer que com esse spray assim conseguem amamentar melhor. Então, se vocês perceberem, as intervenções que se dizem científicas e nada são, elas estão, na verdade, ali atrapalhando um processo natural. As pessoas esqueceram de ensinar como é naturalmente ensinar um bebê a mamar,
e estão atrapalhando esses bebês com apetrechos e com diagnósticos infundados, como não tenho fluxo, não tenho ejeção, tenho alguns problemas que podem ser sérios. Inclusive, recentemente, no meu privado, uma mãe me procurou para dizer que tinha um problema psiquiátrico. Perguntei se ela tratava, ela disse que não, porque o diagnóstico foi feito por uma psicóloga. Já começou errado, né, gente? Diagnóstico psiquiátrico, quem faz é médico psiquiatra, não é psicóloga. Ela pode dar o suporte terapêutico. E aí, ela, num processo de tentar amamentar e o bebê não ganhar muito peso, foi concluído pela equipe multidisciplinar, ó, que lindo, que esta mãe deve estar tendo uma ocitocina constantemente bloqueada pela adrenalina do seu suposto diagnóstico psiquiátrico. Eu achei isso de uma aberração tão absurda. Eu só escrevi para ela, eu discordo de todo mundo, tá todo mundo errado, inclusive quem te deu o diagnóstico. Então, a gente precisa entender o que é feedback positivo, feedback negativo nos processos de produção hormonal das respostas fisiológicas, mas nós não somos um robozinho que aperta o botão e a conclusão é essa. Até porque a gente precisa entender na nossa mediocridade que a gente não sabe tudo sobre fisiologia humana, né? Então a gente não pode entrar nas áreas que a gente desconhece. E é por isso que eu, como médica, aproveito esse espaço para dizer que ninguém melhor do que uma cirurgiã para falar de cirurgia mamária, ninguém melhor do que uma cirurgiã vascular para falar da inexistência deste tipo de abordagem sobre fenômeno de Renault em mamilos, ninguém melhor do que uma médica que passou por todas essas péssimas condutas para dizer a vocês, tomem cuidado com a patologização de vocês e de seus bebês. Vocês vão comprar creme quântico, vocês vão comprar uma parafernália de nada, dá dinheiro para gente que não entende desse processo e ainda perder a amamentação no final. Então, tomem bastante cuidado. Vamos lá. Carolina Freitas. Bora lá. Pergunta da Carolina. Bebê, 1 ano e 2 meses. É saudável limitar na madrugada? Tem ficado a noite toda no peito, mal consigo dormir. Carolina, existe risco de desmame total? Existe. Mas quanto mais tempo o bebê tá mamando, assim, maior a idade dele, menor o risco, tá? Então, a limitação na madrugada que a limitação na madrugada pode significar a limitação de uma necessidade fisiológica, neurológica do seu bebê. Então, a gente tem estratégias, e nessas estratégias da madrugada, o pai ou a rede de apoio tem que entrar com tudo, porque essa mãe precisa ter estratégias saudáveis para ela e para o bebê para começar a limitar essa demanda. É um bebê de 1 ano e 2 meses que não comunica de forma excelente como um adulto, mas entende muito mais do que a gente pensa. Então, é possível a gente usar de várias frentes: comunicação, mudança na mamada e mudança na rotina da primeira pessoa a abordar aquele bebê quando ele acorda, tá? Então, o que eu recomendo para você? Você precisa entender qual é o momento que o seu bebê está, por que ele mama tanto a noite toda, se é porque você deita e aí você acaba aumentando ele deitado, porque isso também ajuda a fazer o bebê passar a noite inteira, né, ali no biquinho do peito, tirando um baixo fluxo, né, e se acalentando. Se a gente precisa mudar essa mamada, mudar esse padrão de acolhimento desse bebê, mas jamais deixar esse bebê chorando, porque limitar a demanda na madrugada não significa treinar esse bebê, tá? Vamos ver outra pergunta. Tem várias pessoas aqui ao vivo também no Instagram. Depois eu vou ler vocês, se vocês quiserem mandar aqui, tá? No finalzinho eu vou ler vocês. Vamos lá. Fernanda Broche. É possível diminuir engasgos e estalos só com manejo da amamentação? Bebê diagnosticado com língua presa. Super, super possível. E é por isso que eu brigo muito sobre tentarem cortar a língua dos bebês como primeira medida. Não, Lília, mas eu já levei em 5 consultoras, e 50 pediatras, e 300 osteopatas, e todos eles falaram que não tem o que fazer. Cara, sinceramente, depois que eu conheci o mundo da amamentação e conheci pessoas competentíssimas como a doutora Sônia Salviano, e passei a entender como se maneja a amamentação,
Até que me prove ao contrário, você passou por quem não soube manejar, tá? Porque uma senhora maravilhosa, pediatra, humanizada, perfeita, que há mais de 40 anos não indica nenhuma frenectomia, nem frenotomia, olha, tem alguma coisa muito errada, ou vocês não conseguem encontrar esse ponto de interrogação enorme no meio dessa história. Então, é sim possível manejar, fiquem tranquilas, mas, sinceramente, não é todo mundo que sabe manejar. E quem vos fala é uma médica que procurou profissionais no Brasil inteiro, desses famosinhos de internet, inclusive, e tal. E ninguém conseguiu. Só a doutora Sônia. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Essa pergunta da Daiane, ela é muito parecida com a pergunta anterior. É de um bebê maior, ou seja, a gente coloca a mesma ideia, né, de pensamento nesse bebê. A Daiane Santos Teixeira estava me perguntando o seguinte: bebê, 8 meses, começou a utilizar os dentes na amamentação. Tem como corrigir? Tem sim. A principal correção, se ele não está mordendo, na verdade é o dente que ele está utilizando para dar uma segurada ali na pega, se isso é possível corrigir, com certeza. Porque provavelmente é um bebê que já está maiorzinho no seu corpo e o posicionamento que ele encontra como melhor para dar uma segurada naquele vácuo é manter os dentes pregados. Então, é possível corrigir, não só conversando, como reposicionando esse bebê. Aqui são bebês que estão com sono, chegando da escola, por isso se grita, eles não querem banhar. Mas já vou lá dar tetezinho para eles. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Temos? Não temos mais pergunta. Vamos ver se no Instagram tem alguma pergunta. Se não tiver, eu encerro o nosso encontro, porque eu sei que essas mulheres maravilhosas, elas têm muitos afazeres com seus bebês. Já estou olhando aqui. Georginha, que eu estou assistindo a doutora Sônia. Ah, é? Aonde? Aonde, Georgia? Maravilhosa, Lilian. Obrigada, Sara. O que pode ser feito para se preparar para a amamentação? Bom, olha a pergunta, gostei. O que se pode ser feito para se preparar para a amamentação? A K_Santos está me perguntando. Eu juro para vocês que eu estou todos os dias pensando nisso, porque eu já fiz consultoria pré-natal. Achei que foi bom, mas não foi um formato que me agradou, sabe? Aquela história de só conversar, porque no fim eu acho que é a prática que vai dizer se você vai precisar mesmo de apoio ou não. Mas eu tenho cada vez pensado que eu acho que a melhor forma de se preparar para a amamentação é você se imergir nesse mundo de mulheres que amamentam. E foi por isso que eu criei a comunidade. Então, lá dentro da comunidade tinha mulheres grávidas, que tiveram os seus bebês agora, né? E essas mulheres estão ali aprendendo, antes de ter o seu bebê, como lidar com os processos do puerpério, que eu acho muito importante, porque a gente tem uma cabeça de que esse portal para lidar com o bebê, ele só vai ser ultrapassado depois do parto. Então, a gente foca no parto, e esquece que a amamentação é um processo diário, contínuo, que vai durar anos, né? Então, a gente sai muito mal preparada deste parto para esta amamentação. Então, o que eu recomendo é entrem em comunidades que tenham coerência com vocês, com o que vocês querem. Porque mulheres que pariram, mulheres que estão elaborando o seu parto, ou inclusive até a perda desse parto, né, a cesariana, e que estão ali trabalhando intensamente nesse aprendizado de si e do seu bebê para ensinar a amamentar, é a melhor escola. Então, às vezes eu fiz várias consultorias pré-natais, tinham mulheres muito engajadas que entenderam a consultoria pré-natal, mas outras não, elas estavam nuas, cruas. E eu preciso que essas mulheres entrem na bolha que elas estão evitando entrar. Então, meu conselho é entra na comunidade, ouve, presta atenção nos encontros ao vivo, assista os vídeos, entenda todo o processo que você muito provavelmente estará bem mais preparada. Sobre a parte teórica básica, lá dentro da comunidade eu indico os livros para vocês lerem. Mas esses livros não são tudo. Aquela consultinha pré-natal da consultoria que vai na sua casa e ensina você a banhar o bebê, aquilo também não ensina nem 1%, sabe? Mas a gente vai abrir agora mais vaga para a comunidade em novembro. Então, vai ser uma segunda turma para a nossa comunidade Bebê Fora da Curva. Então, a mulher que está grávida, a mulher que está querendo engravidar, esse lugar é para você também, viu?
entra nesse mundo, se posiciona como mãe, não espera só o futuro, não fica só esperando na expectativa de, eu vou contratar uma equipe multi, eu estou aqui avisando para você. Não existe essa. O mundo da amamentação está bem longe de ser um mundo correto e coerente. É um mundo, infelizmente, que tem pessoas ali vendendo cursinhos de ordenha, cursinhos a rodo, para ganhar seu dinheiro e estar em comunidade. Se nós estivéssemos rodeadas de mulheres que sabem parir e amamentar, eu não precisaria estar aqui explicando. Então, bora entrar na comunidade e vamos magnificar essas informações. Porque eu vejo que cada mulher que está lá dentro, ela consegue ajudar várias outras que fazem parte do seu ciclo pessoal. Vamos aproveitar de forma inteligente a internet e entrar para a comunidade Bebê Fora da Curva. No link da minha bio no Instagram, tem lá para você entrar na fila de espera, porque eu não consigo deixar entrar muitas mulheres, porque eu preciso saber das suas histórias pontuais, individuais, a gente faz encontros ao vivo muito profundos e a gente precisa ter conexão. Mais do que tudo, a conexão com você mesmo, com seu bebê e com essa comunidade que te apoia genuinamente, ela é um fator primordial para você conseguir amamentar. Então, é isso que eu recomendo. Lilian Bruna Teles está perguntando. Lilian, sobre a amamentação quando o bico é invertido. Não tem nenhuma diferença. A gente precisa apenas melhorar o posicionamento desse bebê, porque a chance dele escorregar é muito mais fácil, tá? A pega. Mas não tem nenhuma diferença. É mais difícil, é impossível amamentar. Não. É apenas uma constatação anatômica em que a gente precisa ter um pouquinho mais de destreza na técnica e a mãe ter essa noção na hora de amamentar. Ana Júlia Blow. Ana Júlia Blow. Bebê de 2 meses, baixo ganho de peso. Fez frenotomia, mas não adiantou. Pois é, Ana Júlia, ele fez frenotomia e não adiantou, porque os estudos mostram que não adianta. O bebê que faz e o que não faz vão evoluir de forma parecida. Então, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que frenotomia para amamentação tem um total de 0 evidência científica robusta. 0. Então, assim, quem ainda tá com um Instagramzinho com nome de linguinha não sei o que lá, tá fazendo o quê ainda, né? E o que a gente tá fazendo do lado de cá, vendo os nossos bebês e bebês de outras pessoas serem mutilados por nada, porque se não tem evidência, qual é a lógica? E ver casos como o seu, de pessoas que fazem o procedimento, que é cirúrgico, que tem risco, e no fim a amamentação não resolve. Então, a gente precisa conduzir o caso de forma isolada e você precisa entender. A amamentação, ela é ensinada. Provavelmente não te ensinaram ainda, tá? Mas eu te digo mais uma coisa. Há tempo, tá? Você está ainda no tempo de correr atrás disso. Não fique preocupada, tá? E alerte outras mulheres. Não deixem que façam essas mutilações na língua dos seus bebês para amamentação. Isso não tem evidência. Bom, a última pergunta, deixa eu ver se tem aqui. Tássia Bueno. Essa é a última que eu vou responder, tá, gente? Estou grávida do 3º filho. Nos 2 primeiros, sofri demais com a amamentação. Qual a melhor hora para fazer sua consultoria? Antes ou após o nascimento? Ô, Tássia, eu fazia, como eu falei para vocês, eu fazia essa consultoria pré-natal antes do nascimento. Como você é uma mãe experiente, no sentido de experiente com a amamentação difícil, talvez a consultoria pré-natal para você ajude. Agora, quando a mãe está bem zerada, assim, nunca nem chegou nesse mundo, eu não sei se ajuda de verdade. Mas lá na comunidade, tá, você tem mulheres que estão já no 2º filho. E elas estão, assim, num 2º puerpério que naturalmente é melhor e com um apoio, assim, muito mais coletivo, muito mais importante. Então, talvez, estando lá, você nem precise da consultoria, sabe? E aí é um processo tão dinâmico a amamentação que eu não sei te dizer quando você vai precisar. Mas eu quero te ajudar a entender que você tem que confiar quando você achar que deve. É você quem tem que decidir esse momento, tá? Eu não. Como é que a gente fala? É a pessoa necessária para o seu enxoval. É você quem vai decidir se para aquele seu momento há necessidade de fazer consultoria. E eu coloco muito isso no colo das mulheres e abracem a percepção de vocês, a intuição. Vocês querem, vocês precisam, vocês façam.
Então, tá bom, gente. Eu acho que eu encerrei por aqui. Vou continuar rapidão no Instagram, mas por aqui eu encerrei mais um momento incrível com vocês, respondendo perguntas. Estou muito feliz, vocês estão vindo muito bem informadas. E lembre-se, em novembro, abre a nossa segunda turma da comunidade. Meus olhos brilham quando eu falo que lá tá, assim, incrível. Parece que eu selecionei a dedo as melhores mulheres do mundo, porque tem mulheres do mundo lá dentro, tá? Um beijo. Tchau.